Olha, e antes dessas falas do Lula exaltando, de certa maneira, a democracia venezuelana, ressaltando, né, a autonomia de países como a Venezuela e Cuba, também foi tratado mais uma vez um dos temas mais polêmicos da imprensa dos últimos dias, que é a criação de uma moeda comum, que se chamaria a princípio de SUR. Sobre a criação dessa moeda, coisa que já foi tratada por Paulo Guedes quando o presidente era o Macri, mas que não vingou. Depois também foi tratada por Fernando Haddad, que depois negou que houvesse dito algo a respeito. Parece que esse projeto volta ao centro do debate econômico. E nós estamos aqui com o economista Eduardo Velho, que vai nos explicar qual é essa ideia, quais os prós e os contras e se ela é viável. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Eduardo, como é que você vê a criação? Você vê alguma viabilidade nessa moeda? O que eu quero explicar para a nossa audiência essa moeda ela vai ser como é o euro lá na Europa, ou ela vai ser, primeiro, uma moeda para comércio e transação financeira, para fins de empresas, e depois ela vai se alastrar? Como é que está se desenhando esse projeto, Eduardo? Boa tarde. Bem, a moeda única, qualquer país, qualquer região, pode criar uma moeda única. A questão é o seguinte: as condições para a moeda única entre Brasil e Argentina, e outros países da América do Sul, são inviáveis, na minha avaliação. Não há nenhuma condição hoje de você ter uma moeda única. Para você ter uma moeda única como o euro, por exemplo, você tem que unificar os regimes fiscais, as contas públicas têm que estarem ajustadas, porque numa moeda única só tem um Banco Central, é o que vai emitir moeda. Então, imagina você hoje ter o Brasil tem uma situação inflacionária bem melhor que a Argentina, uma situação fiscal bem melhor que a Argentina, uma situação externa bem melhor, dívida externa bem mais baixa, e uma Argentina com inflação aí que beira entre 80% a 100% anual, um tamanho do Estado altíssimo, altamente deficitário. Ou seja, não há condição nenhuma de você ter um Banco Central único, ou seja, uma moeda única, emitir. Quem vai perder com isso exatamente é o Brasil. Então, eu acho que esse debate, na verdade, acho que veio da Argentina isso, né? Estão tentando aí, isso numa situação muito ruim, estão tentando trazer esse debate. O que pode acontecer é uma moeda, digamos, moeda comum, uma moeda virtual, uma moeda que melhore as transações comerciais, aumente o volume de escala de comércio entre Brasil e Argentina. Mas lembrando, a Argentina hoje está muito longe do que era em relação ao Brasil em termos de importância. Na década de 80, a Argentina representava quase 15% das exportações brasileiras. Hoje nem chega nem a 5%. Então, para o Brasil, realmente eu não vejo nenhuma viabilidade a curto prazo de uma moeda única do Brasil, com a Argentina. Muito bem. E a gente viu também, Eduardo, nesses debates que o governo federal brasileiro ele propõe a emprestar dinheiro a empresas argentinas que comprem produtos brasileiros. Ou seja, ele vai fomentar a indústria e o comércio argentino que compra produto brasileiro, mas com a situação argentina é grande o risco de calote. Não seria melhor incentivar a indústria e o comércio brasileiros do que fazer essa triangulação? Exatamente. O risco realmente é bem significativo, na verdade, né? Você vê, como eu falei, a situação externa argentina ainda é deficitária ainda. A Argentina fez um acordo recente com a FMI e tem muitos problemas. Inclusive tem controle cambial lá fortíssimo. As empresas têm dificuldade, inclusive, de gerar recursos. Hoje a relação câmbio-dólar peso argentino é impressionante. A pobreza argentina hoje
é mais de 30% das condições de extrema pobreza. Na situação argentina, que é bem pior que a do Brasil, ali sim, praticamente 30% a 40% da população vive na pobreza. Então, é muito difícil você, numa situação dessa, você comprometer que as empresas vão comprar produtos brasileiros e vão pagar exatamente no vencimento. Então, também volto, para você ter uma moeda única, para você ter um banco central único, você além de ter contas públicas ajustadas, você tem que ter um padrão de crescimento, um padrão industrial homogêneo, meio padronizado, como foi feito no euro. Vários países, por exemplo, Portugal, Espanha, Itália, que estavam com déficits bem maiores, por exemplo, que a Alemanha, a França. A Alemanha, na verdade, tinha superávit fiscal. Teve aporte de recursos, teve uma transição, teve um aprendizado, teve um tempo para virar uma moeda única, para que todos respeitassem e mantivessem controle fiscal pelas contas do governo para manter a moeda em termos de valor. Repito, uma moeda hoje única, quem ia perder totalmente, que eu acho, é o Brasil. Exatamente. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado por esclarecer a nossa audiência sobre esse tema. E volte mais vezes, por favor.